Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois especialistas em pesquisas eleitorais. Fábio Gomes, do Instituto Informa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Geraldo. E Geraldo Tadeu, do IBPS. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. O processo eleitoral começou. Foi dada a largada. Semana passada surgiram nos jornais as primeiras pesquisas eleitorais registrando o ponto de partida, a largada das principais candidaturas Brasil afora. O Datafolha registrou as principais capitais, pontuando a posição de cada concorrente. Muito bem, essa primeira rodada, esse primeiro retrato, ele é um indicador confiável do curso que obedecerá o processo eleitoral, ou seja, a partir desse retrato, tem-se alguma antevisão do que está por vir, ou esse retrato é irrelevante porque o processo está começando agora? Começo com o Fábio. Bom, duas coisas na pesquisa que nós podemos considerar. Primeiro, a questão espontânea. A pergunta espontânea, eu acho que hoje ela é um pouco irrelevante, porque é uma pesquisa de opinião que está tratando nessa pergunta espontânea de dois tipos de questão. Uma questão censitária, que é o nível de conhecimento que as pessoas têm do cenário político, e só se tem opinião quando se sabe o objeto dessa opinião. Quer dizer, se eu não sei quem são os candidatos, como é que eu vou saber opinar qual a minha preferência? Então você tem uma mescla entre uma questão censitária e uma questão de opinião. Então eu não considero muito a pergunta espontânea nesse momento, porque ela é muito conflituosa para a pesquisa de opinião, num cenário em que o desconhecimento das candidaturas é muito grande. A estimulada é um bom simulacro, né? Simula ali o conhecimento da candidatura e expõe ali as preferências, e é um bom sinal, é um bom início, uma boa largada e um bom referencial para analisar o processo. Você concorda, Geraldo? Não, concordo. A gente costuma dizer que pesquisa é o retrato do momento. Exato. E realmente, ela é um retrato. Ela procura fixar num determinado momento o estado da opinião pública. Concordo também com o Fábio quando ele diz que a pergunta espontânea, ela dá um indicativo como as outras, mas é frágil porque... Principalmente nesse começo de campanha. Sim, né? Até porque no dado da pesquisa Datafolha para o Rio de Janeiro, 66% dos entrevistados não tem candidato a prefeito. Quer dizer, então, nós estamos falando de 2/3 do eleitorado que ainda não procurou nem informação sobre os candidatos, não decidiu o seu voto. Então, a gente tem ainda, está muito restrito, a própria pesquisa diz que cerca de 36% dos entrevistados é que tem algum interesse, um grande interesse pela política. Então, hoje, o debate político, nesse momento, está restrito a uma, digamos, a uma minoria de especialistas ou de interessados, né? E, por isso, ele reflete provavelmente mais o ponto de vista desse grupo de formadores de opinião, de interessados. Né? Agora, a gente tem que ver também, por isso que a pesquisa traz uma série de indicadores, não só a intenção de voto, né, que é sempre o que a gente divulga com mais visibilidade, mas os outros dados, né, como, por exemplo, grau de conhecimento, a imagem que se tem dos candidatos, os tipos de problemas que são apontados pela população, a estrutura da intenção de voto de cada candidato. Isso é que Geraldo, pode nos permitir uma análise do Eu vou trazer a nossa análise aqui para o Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes, o prefeito, tem 54% das intenções de voto, segundo o Datafolha, seguido de Marcelo Freixo, com 10%, e tendo em seguida o candidato Rodrigo Maia com 6% e depois Otávio Leite com 4%, se não estou enganado. Isso. Muito bem. Esse cenário é altamente favorável ao prefeito Eduardo Paes. Ele tem uma vantagem acachapante sobre os demais concorrentes. Na opinião de vocês, isso é um indicador de que a campanha do Rio vai ser um pouco fria, dada essa vantagem tão avassaladora de Eduardo Paes, ou não? Bom, eu começaria dizendo que realmente o Eduardo Paes hoje, ele está naquela posição do corredor de Fórmula 1, do piloto de Fórmula 1, que tem uma grande vantagem, tem que controlar os seus adversários pelo retrovisor. Ele hoje tem 69% dos votos válidos, ele tem quase 70% dos votos válidos, é uma vantagem muito considerável se nós pensarmos que uma eleição se decide com 50% mais um voto no primeiro turno. Então ele, nas condições atuais, ele teria que
se desidratar muito para poder permitir um segundo turno. Ele tem uma coligação de 20 partidos, ele vai ter 16 minutos dos 20 minutos da televisão, ou seja, todos os fatores, hoje, as variáveis, eles são favoráveis. Fábio, na sua avaliação, quer dizer, o que faz com que Eduardo Paes tenha essa vantagem tão grande sobre os demais? São os seus atributos, as suas qualidades ou a fragilidade de seus concorrentes? Acho que tem um pouco das duas coisas. A primeira questão, a avaliação do governo Eduardo Paes, você vê a série histórica, até da própria pesquisa, vem crescendo bastante nos últimos tempos. De novembro para cá cresceu... Tem 45% de aprovação do governo, é isso? De ótimo e bom. De ótimo e bom. É uma aprovação bastante relevante. Né? Então, e tem uma concentração muito grande ainda no regular. Eu acredito que isso possa mexer aí durante a campanha eleitoral, em que ele vai fazer a exposição, e vai fazer a exposição do seu governo numa campanha do que ele fez, uma prestação de conta, num tempo proporcionalmente em relação aos outros muito grande, né? Um tempo de TV e proporcional às inserções que terá, vai ser um tempo favorável para poder expor o governo, né? Coisa que ele não fez também numa comunicação institucional com um volume considerável nesses anos de governo. Ele não dedicou muito a isso, né, me parece. Então, acho que há até uma tendência de um crescimento desse regular para aprovação, que ele ainda está um pouco inchado. Nós fizemos um estudo, o Instituto Informa fez um estudo na última eleição, correlacionando a avaliação de governo e intenção de voto. O que diz esse estudo? Em tese, não é uma regra, porque nesse negócio de eleição não tem regra, em tese, 60% dos que aprovam tendem a votar com o governante e 30% do regular. Então, o Eduardo tem hoje... 60% dos que aprovam, em tese, votariam com o governante e 30% do contingente daqueles que apontam o governo como regular também votariam. Isso é uma média de 60 municípios do estado do Rio de Janeiro que nós fizemos esse cálculo. O Eduardo tem 81% nessa pesquisa do voto daqueles que aprovam. Quer dizer, ele está acima da média na aprovação, né? E mesmo assim, com 45% de aprovação, ele tem 51% de voto. 54%. De voto. Ele entra no regular também. Ele atira um pouco do regular também. Do regular. Então ele tem uma performance muito boa com essa aprovação, boa, uma performance ótima, e pode aumentar ainda com a exposição do governo durante o processo eleitoral da campanha. Tadeu, você acha que, quer dizer, esse monte de obras que o Eduardo Paes está fazendo, Rio afora, você vai na Zona Oeste, é um canteiro de obras e tal, isso tem sido determinante pela essa aprovação? Ou a aprovação dele, ou essa vantagem dele é decorrente mais de uma construção política, já que ele tem 20 partidos, portanto, tem uma capilaridade de apoio em todo o canto da cidade? Eu acho que é um conjunto de fatores, porque ele é o prefeito que busca a reeleição, ele teve um grande aumento na arrecadação, pouca gente sabe disso, né? Ele, quando entrou, a prefeitura arrecadava 10 bilhões de reais, hoje são 20 bilhões de reais, muito em função da implantação da nota fiscal eletrônica, a nota carioca. Isso fez com que a prefeitura tivesse uma disponibilidade de caixa muito grande, além do que a parceria com o governador e com a presidente Dilma permitiu que muitos recursos fossem trazidos, e também tem um círculo virtuoso, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, ele surfou numa onda muito positiva, e é preciso dizer o seguinte, se ele hoje tem 20 partidos na coligação eleitoral, ele já tinha 19 partidos apoiando a coalizão de governo. Já havia, digamos, essa base já estava montada. Então, acho que tem um aspecto político, sim, tem o lado administrativo, e tudo tem sido muito favorável. A pesquisa do Datafolha mostra que o adversário direto do prefeito Eduardo Paes, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, ele tem uma votação expressiva na Zona Sul, mas está um pouco desidratado na Zona Oeste e na Barra da Tijuca. No próximo bloco, eu queria saber de vocês se vocês veem chance do Marcelo Freixo romper essa limitação e se mostrar competitivo no curso do processo eleitoral. Voltamos em 1 minuto, o Jogo do Poder hoje, recebendo o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa, e o cientista político Geraldo Tadeu, do Instituto IBPS.